Aleluia, queridos, graça e paz, amém? Hoje nós vamos falar do capítulo de número 14 do nosso livro, Restituição de A a Z, glória a Deus. Nós estamos aqui no encontro com Deus, mas separamos um tempinho para ministrar e compartilhar sobre esse capítulo poderoso de hoje. O título do capítulo é Restituindo a Alegria de Viver de Forma Plural, coletiva ou familiar. Você que tem acompanhado aí esses dias eu ministrando, eu tenho usado esse nome. Deus é um Deus plural, Deus é um Deus de comunidade, Deus é um Deus de equipe, e eu uso o termo Deus é um Deus de família, coletivo, sempre coletivo, plural, porque Deus é um Deus que expande tudo aquilo que Ele tem para a sua família, para os seus filhos, de forma coletiva. E aqui eu quero ler, nós estamos falando de Lucas, capítulo 15, dando o exemplo do filho pródigo. Se você ainda não viu os outros vídeos, assista lá que vai ser uma bênção. O versículo de número 22 diz: O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, já falamos da roupa, vestiu, pondo-lhe o anel no dedo e as sandálias nos pés. Verso 23: Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. Então, olha que coisa poderosa. Deus é um Deus, um Pai, Deus é um Deus de alegria. Deus é um Pai que traz alegria, festa. Então, muitas pessoas olham para Deus no seguinte contexto: não, Deus é um Deus truculento, sisudo. É um Deus que, na verdade, está esperando o erro de alguém para poder corrigir, ajustar. Não vou falar que Deus não corrige, nem que não ajusta, que tem que ser ajustado. Mas Deus é um Deus de festa. Então Deus não chegou aqui dando uma bronca no filho. Deus chegou aqui corrigindo o filho com a postura que ele teve de sair de casa. Veja bem o que você fez, meu filho. Olha o que você aprontou. Não, Deus não faz isso. Deus não é assim. Deus não começa a história assim. Ele fala, o filho voltou, ele beijou, deu banho, pôs a roupa, pôs anel, pôs a sandália e falou: mata o novilho, porque nós vamos ter uma grande festa. Então eu quero te falar, a essência de Deus é alegria. Mas não é uma alegria individual, não é uma alegria para apenas uma pessoa. Deus, ele olha para a alegria de todos. Deus deseja que todos se alegrem, todos se regozijem, como diz aqui na palavra de Deus. E o que está envolvido? Isso é maravilhoso. Comida, Comida fala de festa. Lugar que você prepara comida para se alegrar é festa. Comida e bebida apontam para festa. Então Jesus, olha como Jesus começou o seu ministério, isso é muito poderoso. Foi num casamento onde tinha acabado o vinho, que aponta para a alegria do Espírito, ok? E Jesus transformou água em vinho. Então, ou seja, Jesus estava numa festa e pegou aquela festa, quando tinha acabado a alegria, ele transformou em alegria. Assim como ele começou o ministério dele, ele quer começar na sua vida e na minha. Jesus começa dando para mim e para você alegria, e sempre chamando você para uma festa. Então, viver na casa do Pai é viver em festa, alegre, com prazer, alegria, satisfação, mas não simplesmente eu estou alegre e o outro não. Fala de uma alegria plural, coletiva, familiar. Então isso é muito poderoso. E essa capítulo de hoje me arremeteu a algumas coisas que eu quero compartilhar com você. O primeiro é o seguinte: a Bíblia fala, o pastor colocou aqui, lá no trecho de Romanos 12:15, que nós devemos chorar com os que choram, mas também tem a parte do versículo de se alegrar com os que se alegram. Sabe, realmente é uma verdade. Muitas vezes chorar com os que choram é fácil. Muitas vezes nós temos a facilidade de nos condoer, ter compaixão daqueles que estão chorando. Isso é bom, isso não é ruim, deve ser feito. A Bíblia diz que isso deve acontecer no nosso meio. Aqueles que estão chorando, nós choramos junto com eles, entramos na dor, sentimos e estamos juntos com a pessoa, estamos junto com ela naquela dor. Entretanto, tem a segunda parte do versículo que fala se alegrar com o que se alegra. Presta atenção, a casa de Deus é um lugar que nós comemoramos e temos alegria com as nossas conquistas, com o nosso êxito, mas também com o êxito do outro, o êxito de fora, o êxito do meu irmão. E eu vou te dizer, é claro que eu já vivi contexto, de vários contextos na igreja, tanto de alegria quanto de choro, mas eu quero dizer, eu fui acompanhado por muita gente amorosa, que viveu isso aqui, que quando eu chorei, chorou comigo,
mas que quando eu me alegrei, também se alegrou comigo. Isso é tão importante, isso é tão precioso, porque vamos falar a verdade, a pior coisa que pode ter numa festa é só você alegre. Festa é quando você chama os outros para se alegrar com você. Então a vida com Deus é uma vida alegre. Jesus conta uma parábola, vou falar dessa passagem. Jesus ele conta uma parábola que ele diz: o reino de Deus é como crianças brincando na praça. E aí ele fala, olha, tinha criança que estava... Maravilhoso, ele fala que na verdade para entrarmos no reino temos que ter o coração como de uma criança. Criança que mais criança vive alegre todos os dias. E aí ele fala da praça. A praça, olha o que ele diz que no reino tinham crianças falando: vamos cantar, vamos brincar de pega-pega. Estou parafraseando, não é isso que está escrito literalmente na Bíblia, mas eu estou explicando. Vamos dançar, vamos brincar de pega-pega, vamos brincar de esconde-esconde, vamos correr, vamos cantar, vamos brincar de teatro, é o que diz lá nessa passagem. E aí sabe o que acontece? Falam que do outro lado tinha crianças que não queriam brincar. Você já viu criança que não quer brincar? Isso é raridade, mas nessa parábola Jesus fala, porque muitas vezes eu e você fazemos parte do reino, somos a criança, porque entramos com o coração de criança, mas não queremos nos alegrar, fica colocando o foco na tristeza, o foco no problema, o foco na dificuldade, o foco na falta, sabe, é claro que todos passamos por pressão, por dificuldade, coisas que faltam, que nós queremos, que ainda não conquistamos, tudo bem, mas deixa eu dar uma mensagem para você muito clara: se alegra durante a espera, viva uma vida que vale a pena ser vivida. Você não precisa de coisas para ter alegria. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e você e eu já temos o Espírito Santo. Então viva uma vida alegre, faça questão, é uma palavra meio do momento, mas preciso te dizer ela, seja intencional em olhar aquilo que vai dar alegria, prazer, satisfação e alegria. Isso é uma escolha sua, é uma escolha minha, mas não só para a minha vida, para também a alegria com a vida dos outros. O reino de Deus, o objetivo é que não tenha inveja, o outro tem, eu não. O outro conquistou, eu não. Não, é a alegria de todos. Já viu criança? Eu gosto de festa de aniversário de criança porque é isso. A criança vai lá, ganhou uma bola. Ela abriu o presente, uma bola. No aniversário mesmo, ela e as outras crianças estão se alegrando e estão brincando com a bola. Isso é uma coisa preciosa. Entendeu? Então, eu e você precisamos ter isso. Não deveria ter isso no reino de Deus, de eu não me alegro com a conquista do outro. Na verdade, por que Deus fez na vida dele e não fez na minha? Tira isso da tua vida. Se alegre com aqueles que estão alegres. O pastor colocou uma frase que eu quero ler, está aqui no livro. Diz assim, quando o filho pródigo partiu, havia uma alegria pessoal dentro dele, porque ele pegou o dinheiro e falou: eu vou viver minha vida. Ele achava que ia viver, mas havia uma alegria nele. Só que deixa eu te falar, a alegria que estava nele entristeceu a casa. A casa tem um motivo de tristeza: quando os filhos da casa vão embora. Deveria ser assim com relação a mim e a você. Continuando a leitura, olha o que diz: que depois se transformou em tristeza. Então a alegria individual, uma hora ela se transforma em tristeza profunda. Por quê? É muito bom você ter uma alegria coletiva. Deus nos criou para ter alegria coletiva. Diferentemente, quando ele voltou, ele tinha uma tristeza, porque ele viveu uma vida de amargura por causa do fracasso experimentado, mas havia uma alegria na casa do pai. Por que havia uma alegria? Quem é que fica alegre individualmente e triste individualmente? Pessoas que olham, presta atenção, pessoas que olham coisas terrenas, materiais, apenas. Quem olha só para isso, quando ele tem, ele fica alegre, quando ele não tem, ele fica triste. Mas quando ele tem, se ele sai da casa, ele fica alegre, mas todo mundo fica triste. Por quê? Quem tem alegria coletiva é porque olha quem está inserido e feliz na casa. Quando o filho foi embora, a casa ficou triste. Mas quando ele voltou, triste porque não tinha coisas materiais, a casa ficou alegre. Por quê? A casa de Deus, o reino de Deus, a igreja é o lugar de se alegrar porque tem pessoas, não porque tem coisas. Vou falar aqui, já falei em algumas outras lives. Quando Deus quer nos abençoar, Ele nos dá pessoas. Nós devemos nos alegrar por conta de pessoas. E aí, olha que aqui o pastor colocou:
havia uma alegria na casa do Pai. A alegria conjunta jamais se transforma em tristeza profunda. Essa é a vida que a Trindade vive. Então, uma alegria coletiva jamais vai se transformar em tristeza profunda. Desfrute da casa do Pai. Desfrute da alegria do Pai. Sabe, é muito triste nessa passagem. Se você continuar o texto de Lucas 15, a parábola diz que quando o irmão viu que ia ter o churrasco, que o irmão voltou, ele não se alegrou. Olha que coisa. Ele não se alegrou. Ele falou para o pai: e esse teu filho? Nem era mais meu irmão. E esse teu filho? Que voltou agora, gastou todos os seus bens e voltou. Olha, a coisa mais triste que a gente pode ter no nosso meio é nós não nos alegrarmos com irmãos que voltam para casa. Deixa eu falar particularmente aqui um encargo que eu tenho muito forte no meu coração. Eu tenho muito encargo por irmãos que se perderam, que se afastaram. Eu desejo muito que eles voltem para casa, porque a casa é o lugar da verdadeira alegria. A casa é o lugar do verdadeiro prazer. A casa é o lugar do verdadeiro desfrute. E eu vou também ser transparente com você. Eu sinto falta dos meus irmãos. Tem muitos irmãos. Se você está vendo esse vídeo aqui, é um irmão que nós já caminhamos juntos e você está afastado, quero falar para você. O Pai sente falta de você, mas nós também. Vou falar por mim, claramente. Eu sinto falta de você. Então, não se afaste da casa do Pai, porque a casa do Pai é o lugar da alegria completa, alegria plena. E aí é que diz que o novilho foi morto. Para que aponta esse novilho? Para Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Então foi morto o novilho para ter alegria. O que isso quer dizer? Jesus morreu na cruz do Calvário para me dar e te dar uma vida. Não são momentos e bênçãos. Uma vida alegre. Mas não é uma vida só para você desfrutar, para você transbordar de alegria e toda a casa de Deus se alegrar com isso. E eu quero dar aqui dois testemunhos que eu acho que vale a pena, que eu me constranjo muito. Deus me colocou numa igreja tão preciosa, que você possa desfrutar disso também. Quando eu me converti, eu estava separado, né? Nós morávamos juntos, não éramos casados ainda, minha esposa e eu, nós nos separamos. E foi um momento de muita tristeza e eu me converti. E aí, mas eu fiquei muito alegre pelo Espírito Santo e eu comecei a viver a vida da igreja de forma intensa. E os irmãos, meus queridos, os irmãos da minha célula, na época, meu Deus, como eles foram pacientes comigo. E eu me lembro que 2 meses e meio, eu só chorava na célula. E eles choravam comigo. Foi muito bom, eles choraram comigo. Alguns familiares também choraram comigo. E foi um tempo que eles me deram muito suporte, sabe? Me guardaram, me protegeram, foram uma bênção na minha vida. E depois de 3 meses de convertido, nós voltamos a nos aproximar, nós restauramos, ela voltou para casa, e no mesmo ano, mais 5 meses depois, nós nos casamos na igreja. Sabe o que foi precioso? A gente tinha muito problema familiar na época, né? Porque as nossas brigas extrapolaram a camada eu e ela, chegou até a família. A família natural não estava tão alegre, porque viu o nosso passado, eu até entendo. E alguns nem quiseram participar do casamento, de tão bravos, chateados que tiveram com a restauração do meu casamento. Mas deixa eu te falar, a igreja, os irmãos que choraram comigo, estavam lá se alegrando comigo. Estavam se alegrando. E eu procuro replicar muito isso na vida de outros casais. Sabe, os pastores que cuidavam de nós na época, os discipuladores, os líderes, sabe, os irmãos, me ajudaram tanto, abençoaram tanto. Sabe, foi uma grande mobilização para o meu casamento e eles estavam lá se alegrando comigo nesse dia. Então, eles choraram comigo, mas se alegraram comigo. E eu quero dizer, eu sou muito favorecido de ter nascido numa igreja tão amorosa. E do outro lado, o segundo testemunho que eu quero dar
foi recente. Agora, no final de 2024, eu tenho 4 filhos. E sou casado, então somos em 6 lá em casa. E em virtude de escolhas mesmo, de necessidade de comprar casa e outras coisas e tal, a gente tinha um carro e a gente decidiu permanecer com o carro. E era um carro pequeno, era um carro hatch, um carro chamado carro popular. E os irmãos, sempre que a gente orava por coisas materiais, eu mesmo não orava. Mas os irmãos oravam para eu ter um carro maior, um carro mais confortável, um carro mais novo. E Deus abriu essa porta no final de 2020, segundo semestre de 2025, e nós efetivamos a compra do carro em novembro de 2024, perdão. E eu me lembro que eu agradeci ao Senhor, nós como família estávamos muito felizes, mas sabe uma coisa que aconteceu comigo? Muitos irmãos da rede que nós acompanhamos vieram se alegrar conosco. Tiveram irmãos que comemoraram conosco a compra do carro novo. Eu sei, assim, para mim o carro nesse aspecto é muita bênção, confortável, mas não tem a relevância total, um item material na minha vida. Eu valorizo pessoas, mas ele é muito importante para eu estar com a minha família, é muito confortável, é uma bênção. Mas sabe o que mais me constrangeu? Os irmãos se alegrando e comemorando eu ter adquirido o carro. Então, eu fui na multiplicação de uma célula com ele, os irmãos, eles perguntaram se chegou seu carro novo. Chegou, eles fizeram questão de sair de lá sair da reunião, depois que acabou, e ir lá comigo, ver o carro, se alegrar, me abençoar. Irmãos oraram agradecendo a Deus por isso. Sabe, o carro é precioso e é importante para mim, é uma bênção na minha vida. Mas olha, nada se compara a ter irmãos que se alegraram comigo. Nada, absolutamente nada se compara a ter irmãos que se alegraram comigo. Então, meus pastores se alegraram comigo, meus pares se alegraram comigo, meus liderados e as minhas ovelhas, todos se alegraram comigo, com a minha esposa, com a minha família. Então, eu queria deixar esse testemunho para você. É muito bom conviver com gente que se alegra de forma coletiva. Eu dei aqui 2 testemunhos da minha vida particular, né? E que você possa experimentar isso também. E eu quero deixar esse último recado para você. Valorize a casa que você foi inserido. Valorize a sua igreja local, mas seja você aquele a promover essa alegria coletiva, a promover a alegria. Sabe, tantos casos que nós oramos aqui, pessoas que precisavam de filhos, queriam ter filhos, nós oramos e a pessoa teve filho e todos nós comemoramos. Teve um tempo que eu jejuei por um casal amado, só por eles, para eles terem filhos, eles estavam orando. Gente que está doente, a gente ora, a pessoa é curada, a gente comemora, celebra com ele. Multiplicação da célula da outra rede, da outra célula, isso é muito precioso, porque é muito bom se alegrar na casa com todos. Deus é um Deus de festa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fica ligado, vamos ter mais vídeos. Entra aí no canal, se inscreve, ativa o sininho, curte e compartilha com alguém se te abençoou. Não se distancie da casa, a casa é o lugar de alegria. Fica na paz, que Deus te abençoe.